União dos países. Tempos atrás, fiz um vídeo sobre propostas de uniões de países que nunca se concretizaram, como a Federação dos Andes, a frequente proposta de união da Romênia com a Bulgária e até a altamente improvável União Franco-Britânica. Mas enquanto a história está repleta de exemplos dessas uniões políticas propostas, mas nunca cumpridas, hoje, em 2022, ainda temos alguns países que querem se juntar aos seus vizinhos e se unirem em estados maiores e mais fortes. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em algumas dessas propostas de uniões de países que podem acontecer no futuro. Rápido aviso, não apoio nenhuma dessas uniões em particular, apenas faço uma pequena investigação para mostrá-las em um vídeo. Comente se você gostaria de vê-las acontecer ou não. Primeiro, uma união proposta que resultaria em um país gigantesco, os Estados Turcos Unidos. Os Estados turcos são aqueles países que historicamente compartilham uma cultura e herança turcas. São eles Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Turquia, Uzbequistão e Turcomenistão, essencialmente os istãs da Ásia Central, além de Azerbaijão e Turquia. Todos eles já fazem parte do Conselho Turco ou da Organização dos Estados Turcos, que é precisamente uma organização intergovernamental, cujo objetivo é promover a cooperação entre os estados que falam línguas turcas e compartilham essa herança. Até agora, é uma organização intergovernamental cujos membros são países totalmente soberanos. Mas em 2021, o secretário-geral Bagdad Amreyev anunciou que o Conselho Turco visa um Estado unido, supervisionando o mundo turco. Acho que a ideia seria mais ou menos criar um Estados turcos unidos, uma união de estados um tanto soberanos, mas talvez compartilhando uma representação diplomática comum e uma série de diretrizes de políticas comuns, talvez em algum lugar entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Faz sentido para os países da Ásia Central, mas seria estranho a Turquia e o Azerbaijão se juntarem, já que estão territorialmente desconectados. Além disso, a Turquia tem muito de sua própria identidade devido à sua própria história individual, além da herança turca, que seria estranho vê-la desaparecer de certa forma para se tornar apenas um Estado-membro de algo que faz parte de sua cultura. Em segundo lugar, como é amplamente conhecido devido aos milhões de vídeos sobre o assunto, a Federação da África Oriental é uma união política proposta entre os 7 Estados-membros da Comunidade da África Oriental. Os Estados-membros deste potencial novo país seriam Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda. Recentemente, o Sudão do Sul declarou que também queria se juntar, assim como a República Democrática do Congo. Honestamente, e isso é apenas uma opinião pessoal, acho que a união faz sentido e tem grande potencial para os 5 primeiros países. Mas o Sudão do Sul é um território tão problemático com disputas de fronteira e recente independência do norte que talvez acrescentasse problemas desnecessários a esta nova nação. A República Democrática do Congo pode ser uma boa adição, especialmente porque uniria ambas as costas africanas, algo que eu não acho que tenha sido feito desde o Império Britânico ou aquela tentativa portuguesa de unir Angola e Moçambique, que os britânicos precisamente recusaram, mas poderia ser uma super extensão do território. Ao contrário da maioria nesta lista, a União parece estar avançando. Embora não esteja estabelecida, as instituições necessárias para o seu funcionamento existem e representantes de todas as nações envolvidas têm trabalhado juntos em direção a este objetivo comum. Em seguida, há a potencial união de Kosovo e Albânia. Sérvios, por favor, não se ofendam comigo nos comentários. Desde a independência do Kosovo da Sérvia em 2008, conversas foram feitas entre Albânia e Kosovo para se unirem em uma grande Albânia. Apesar da maioria da população do Kosovo ser de etnia albanesa, acredito que isso não é levado a sério por nenhum dos governos. Apesar da oposição sérvia, Kosovo é um estado independente de facto. Como são etnicamente albaneses e se dão bem, uma união poderia ser o caminho a seguir. Porém, isso irritaria ainda mais os sérvios, e todos sabemos o quão explosivos os Balcãs são, especialmente na região da Sérvia-Bósnia. Contudo, a união ajudaria a realizar o conceito de uma grande Albânia, uma ideia irredentista e nacionalista que visa unir as terras que os albaneses consideram sua pátria natural. Eles fundamentam as reivindicações na presença atual
ou histórica de albaneses nessas regiões. A posição mais radical afirma que, além da própria Albânia, deveriam incluir Kosovo, alguns vales na Sérvia, territórios em Montenegro, Grécia e até mesmo na Macedônia do Norte. Se a união com Kosovo levasse a futuras extensões territoriais, isso seria um grande problema, mas não creio que a Albânia deseje que isso aconteça. Eles não reivindicam Kosovo, apenas apoiam sua existência e estão abertos a discutir sua incorporação. Nesse contexto, é provável que ocorra a união entre Bielorrússia e Rússia. A Bielorrússia se mantém cada vez mais isolada na Europa, com postura diplomática intimamente ligada à da Rússia, seguindo de perto sua política externa e estabelecendo fortes laços econômicos, militares e políticos com a Federação Russa. Como visto anteriormente, a Federação Russa já possui repúblicas semi-autônomas. Então, a Bielorrússia poderia ser a próxima a se juntar a ela. Outra possibilidade é a união de dois territórios ultramarinos europeus em um novo país próprio, Saint Martin. Saint Martin, ou Saint Martin, é uma pequena ilha caribenha dividida entre a Holanda e a França, remanescentes de seus impérios coloniais. A divisão remonta a 1648. Hoje existe um movimento para unir a ilha em um único país soberano. Eles até já têm uma bandeira proposta. O Tratado de Concórdia de 1648 permite a livre circulação entre as partes da ilha, promovendo um sentimento comum entre os habitantes, semelhante ao visto na República da Irlanda e na Irlanda do Norte. Para alguns, no caso de St. Martin, essa também é a razão pela qual uma unificação formal é vista como desnecessária. O curioso é que muitos apoiadores da reunificação não desejam necessariamente a independência, o que parece contraditório. Apenas a França ou apenas a Holanda governariam sobre eles, ou ambos continuariam a fazê-lo em uma situação tipo Andorra? E se a Moldávia se unisse à Romênia, voltando à Europa? Em 1917, o governo bessarábico do Império Russo declarou independência como a República da Moldávia e se uniu ao Reino da Romênia em 1918, antes da ocupação soviética em 1940. Após a Moldávia ganhar independência com a dissolução da União Soviética, manteve-se como país autônomo. Alguns argumentam que os países deveriam se reunir como em 1918. Acho que um exemplo de sua semelhança cultural é a sua bandeira quase idêntica. Uma pesquisa de março de 2021 afirmou que 43,9% da Moldávia votaria para se reunir com a Romênia, e agora o valor pode ser ainda maior, porque a Moldávia parece cada vez mais ansiosa para estabelecer mais conexões com o Ocidente e a União Europeia, da qual a Romênia é membro. Na América Central, um líder político reacendeu a ideia de uma República Federal da América Central. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uma figura de certa forma questionável, propôs apelos para buscar uma integração regional mais profunda, resultando eventualmente em uma nação unificada moderna da América Central, incluindo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Belize e Panamá. A ideia seria uma reformulação da República Federal da América Central, que existiu entre 1823 e 1841, embora na época não incluísse Belize ou Panamá. Os países têm semelhanças culturais, mas também diferenças significativas. Um Estado federal com alto grau de autonomia para cada membro pode ser uma forma de impulsionar o desenvolvimento econômico. Outra que todos conhecem é a Coreia. A reunificação coreana tem sido um objetivo para as duas Coreias desde o armistício de 1953. No entanto, as estratégias propostas variam entre as duas Coreias, com ambas propondo a unificação sob um sistema enquanto abandonam o outro. Em suma, o Norte quer governar o Sul e o Sul quer governar o Norte. O fato de ambos terem sistemas completamente opostos torna um compromisso difícil. Em uma recente edição das Olimpíadas de Inverno, atletas da Coreia do Norte e do Sul competiram juntos sob a mesma bandeira. As negociações entre os dois países continuam, mas uma verdadeira unificação é improvável no futuro próximo. E finalmente, algo um tanto estranho: uma união proposta do Canadá com as Ilhas Turks e Caicos no Caribe. A anexação proposta do Canadá às Ilhas Turks e Caicos é uma discussão política entre os dois países desde que um primeiro-ministro canadense propôs a ideia em 1917. O Canadá e as ilhas
têm um sistema de governo de Westminster e compartilham o rei Charles III como chefe de Estado. Enquanto o Canadá é independente, as ilhas são um território ultramarino britânico sob soberania do Reino Unido. O processo substituiria o Reino Unido pelo Canadá nas ilhas, mas o Reino Unido tem concedido mais direitos a elas, e o interesse do Canadá aparentemente diminuiu. E curiosamente, não sei como o povo de Turks e Caicos se sentiria a respeito disso. O Canadá propôs ao Reino Unido a questão das ilhas em 1917, que ressurgiu na década de 70, mas o Reino Unido sempre recusou. Não encontrei informações sobre a posição dos moradores da ilha, dado importante nesse contexto. Essas são algumas possíveis uniões de países que podem ocorrer no futuro próximo a médio prazo. Qual a sua opinião sobre elas? Na sua opinião, essas uniões são prováveis? Você gostaria de vê-las ocorrer? Deixe nos comentários outras possíveis uniões de países que você acha que poderiam acontecer. Posso fazer uma segunda parte deste vídeo. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais vídeos de conhecimento geral, até a próxima!